Oba, eu sou Marcio e, cara, tu com certeza conhece o termo liminal spaces, ou em português, espaços liminares. Cara, em resumo, são espaços que são familiares de alguma forma, como, por exemplo, salas vazias, corredores vazios que podem de alguma forma te trazer uma nostalgia absurda. Esse termo, uns tempos atrás, ficou bem popular por conta daqueles vídeos que sempre falam do vazio no mundo dos jogos, que, pra ser honesto, é o tipo de vídeo mais sem graça que já existiu. Só que esse não é o foco do vídeo, eu quero falar sobre o que popularizou o termo liminal spaces, e o nome disso são as backrooms. Em resumo, as backrooms foi uma creepypasta criada em 2019 por um usuário anônimo no 4chan, que postou várias fotos que faziam ele desconfortável. E nessas fotos tinha essa foto em específica, a mais icônica, o grande labirinto do level 0. Lobby, o level 0. O nível 0 é um espaço expansivo que se parece muito com salas de escritórios vazias. Um papel de parede amarelo, monocromático, desgastado, carpete úmido e antigo, tomadas elétricas espalhadas e uma iluminação fluorescente colocada de forma inconsistente. Além dessas características comuns, nenhum quarto desse nível vai ser igual. Pra vocês terem ideia, essa pequena descrição que eu dei sobre o level 0 desencadeou uma bola de neve gigantesca, fazendo as backrooms se tornarem um fenômeno da internet, conseguindo se tornar tão popular quanto a fundação SCP. Porque essas ideias de várias salas infinitas com ameaças desconhecidas, com rotas de saídas, cada sala uma estética diferente, cara, isso na época foi insano de se pensar, que a qualquer momento tu pode tropeçar, furar a realidade e cair nesse lugar bizarro. Na época rendeu muito meme da hora. E por não ser uma ideia autoral, a internet foi responsável pela criação de conteúdo relacionado às backrooms, criando jogos de terror que na sua maioria eram bem ruins e fitas VHS, que em resumo eram pequenos vídeos gravados e encontrados por alguém. Isso era bem legal, só que infelizmente isso acabou cooperando com a saturação das backrooms, porque depois de um tempo isso virou uma praga, existia um monte de vídeo assim, igual o final VHS, e a maioria era igual e só mudava pouca coisa. E como eu citei mais cedo, por não ser uma ideia autoral, os fãs tiveram que botar a mão na massa. Por causa disso, várias interpretações das backrooms foram criadas, como por exemplo a interpretação do Kenny Pixels, que foi o cara que fez a fita VHS mais icônica das backrooms, mas lá tinha uma coisa de diferente. Ela colocava uma origem para as backrooms. Em resumo, foi o governo que criou, encontrou essas dimensões e depois mandou pesquisadores e... Eu simplesmente odeio essa ideia de transformar as backrooms em uma fundação SCP. Essa ideia era tão sem graça que acabaram colocando classes para salas, igual faziam com os SCPs. Isso soa tão chato pra mim. Pra mim, a ideia das backrooms serem algo que existiu desde a criação do mundo, como se realmente fosse uma parte inexplorada que ninguém nunca vai encontrar, é muito mais interessante do que essa ideia de serem várias salas governamentais, tem vários arquivos classificando essas salas. Isso parece que tira o peso das backrooms, isso parece que tira o peso do mistério das backrooms, porque se tem diversas informações governamentais dessas salas, tira muito do mistério do que aquele local tinha. Isso só acabou transformando as backrooms em um amontoado de informações chatas com várias interpretações. Infelizmente isso acabou trazendo o fim das backrooms, porque ela já ficou extremamente saturada. Cá entre nós, ninguém aguenta mais escutar o termo liminal spaces e o termo backrooms. Além disso, os jogos também ajudaram a dar uma saturada. Um labirinto infinito é bem fácil de fazer. Então, BAM! 5.000 jogos com a mesma ideia, fugir de um bicho grande que grita e gráficos low poly. E por incrível que pareça, os únicos jogos que se salvam disso são 2 jogos do Roblox. Sim, Roblox, a plataforma conhecida por jogos de baixa qualidade. E esses jogos são a Pirofobia e Interliminality. Esses jogos são simplesmente geniais, cara. São lindos, criativos e exploram ideias opostas. Cada um traz uma backstory diferente para as backrooms. E isso é lindo. A Pirofobia explora a mesma ideia do Kenny Pixels, enquanto o Interliminality explora uma ideia com um terror muito mais psicológico e com um vilão misterioso que ninguém sabe quem é, porque o Interliminality ainda tá em desenvolvimento. E adivinha, ninguém mais liga para as backrooms. E eu queria muito falar sobre esse jogo, só que não compensa mais. E cara, é muito triste pra mim ver as backrooms acabarem dessa forma. Algo que era tão fascinante ser reduzido a algo saturado e desinteressante, tendo o mesmo rumo do resto das lendas da internet, caírem em um profundo esquecimento por não ter sido bem exploradas. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que eu traga mais temas assim pro canal, sintam-se à vontade pra comentar. Dá uma variada, é sempre bom. Esse vídeo foi muito diferente do último que eu postei, que era literalmente gameplay. Se tu quiser dar uma olhada nos meus outros vídeos, sinta-se à vontade. Tem um vídeo que eu analiso o esquecido jogo da Telltale, e no outro eu comento um pouco sobre Dead Rails, um jogo muito da hora do Roblox. E é isso, valeu e falou!